E aí, galera, beleza? Seguinte, no último vídeo a gente comentou sobre bandeiras e entradas, né? Ou seja, dois tipos de sertanismo de expedições ao interior. E aí agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre bandeirantes especificamente paulistas, quer dizer, eles já tinham sido citados em maior número, né? Quando a gente falou das bandeiras, porque as mais famosas, né? As maiores, partiam justamente de São Paulo. De qualquer forma, a gente vai se debruçar um pouco mais sobre a imagem que se construiu acerca dos bandeirantes, né? Do ponto de vista iconográfico mesmo, né? Mental, e a gente tentar desvendar um pouco, né? O que eles seriam mais, que papel realmente cumpriram. Então vamos nessa e a gente vai usar aqui daqueles elementos de análise iconográfica, beleza? Então bora lá. Essa aqui, por exemplo, é uma representação clássica, né, quando se fala dos bandeirantes. Esse é um quadro de 1903 de um pintor chamado Benedito Calixto e retrata o Domingo Jorge Velho, aquela figura que a gente deu destaque quando falou das bandeiras, né, ou do sertanismo de contratação, tanto para combate, né, de comunidades indígenas que atacavam fazendas, vilas, quanto também para o combate de quilombos. Ele foi, inclusive, um dos comandantes fundamentais, né, que levou ao fim o Quilombo dos Palmares no final do século XVII. Só para chamar um pouco a atenção, o Benedito Calixto, e isso já tem a ver, né, com esse comentário já tem a ver de como se construiu a imagem dos bandeirantes. O Benedito Calixto era um pintor paulista, né, nasceu no estado de São Paulo e teve muito ligado ao Museu de São Paulo, né, e a pinturas voltadas para Santos, São Vicente, pinturas históricas, né, a própria cidade de São Paulo. O quadro, por exemplo, que deu notabilidade a ele, falava de São Paulo antes da modernização ligada ao café, quando o rio Tamanduateí ele meio que vazava e aí inundava várias áreas de São Paulo que depois foram se tornando áreas importantes, né, para o comércio de café que via do interior. Foi esse quadro que notabilizou no final do século XIX. E aí ele começou a pintar uma série de obras, né, relacionadas à história do Brasil, mas com grande destaque para São Paulo. E aí esse quadro, né, que está inclusive no Museu Ipiranga, retrata o Domingo Jorge Velho, né, esse bandeirante. Você vê que essa é uma representação clássica, porque coloca os bandeirantes assim, de uma maneira, sabe, altiva, né? Eles estão bem vestidos, né? Sempre com bom tratamento, com a cara limpa, a barba bem feita, bem equipados. Então, assim, para dar destaque a algumas coisas aqui, né? A barba é um elemento clássico, né, de representação dos bandeirantes. A vestimenta, né? Você vê pô, um casacão que parece bem bonito, uns elementos de couro, uma bota, né? Que vem até a altura aqui dos joelhos, as armas, né? Os equipamentos que parecem assim bem feitos, né? Equipamentos caros, de qualidade, né? É como se fosse um cavaleiro medieval adaptado à realidade do Brasil colônia. E essa é uma imagem construída pelo Estado de São Paulo dentro desse projeto, né, de São Paulo se projetando como força política e econômica ali da segunda metade do século XIX para frente. É ali que São Paulo realmente vai começar a ganhar destaque. Porque assim, São Paulo, no final do século XVI, tinha no máximo 1.500 habitantes. E mesmo no final do século XVIII, São Paulo não passava ali de 3.000 habitantes. E daí para frente, ligado ao café, o crescimento de São Paulo ele vai ser assim, estrondoso, ele vai ser espetacular. Em 1860, São Paulo já tinha na casa dos 64.000 habitantes. No início do século XX, 1910, por exemplo, São Paulo já tinha 270.000 habitantes. Então, justamente, São Paulo estava se desenvolvendo como força econômica ligada ao café e como força política. Né? São Paulo foi protagonista naquela política do café com leite, ali no início do Brasil República, durante a Primeira República, né? No acordo junto com Minas Gerais. São Paulo, inclusive, tinha fundado o primeiro partido republicano em 1873. Então teve o Manifesto Republicano de 1870, né? Depois ali naquele cenário de acabando a crise do Paraguai, acabando a Guerra do Paraguai, o Brasil e o Império entrando em crise, né? A crise do Império, o ocaso, né? da monarquia. E aí, em 1873, é fundado o Partido Republicano Paulista, que vai exercer esse protagonismo. E São Paulo é essa cidade, é essa figura, né? Até os dias de hoje. Construir o bandeirante, né? Com esse perfil, era construir um símbolo de São Paulo e projetar São Paulo ao Brasil. A ideia básica era essa.
isso foi um projeto efetivamente estadual, um projeto governamental. Lembra que o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele foi fundado em 1838, portanto no finalzinho do período regencial, com o objetivo de promover, né, estudos e promover conhecimento de geografia e de história, né, ligado ao Brasil, naquele cenário muito conturbado que foi o período regencial. Um cenário cheio de guerras civis, né, de cabanagem, balaiada, farroupilha, a revolta dos malês, Sabinada, né, na Bahia. Então, a ideia era, através desse conhecimento de história e geografia, começar a despertar um sentido de nação no Brasil. Porque, assim, problemas, o Brasil vai passar entre regiões do Brasil com o governo federal, às vezes problemas de regiões entre si. Agora, esses problemas que o Brasil passa, né, interno, eles não podem simplesmente descambar em revoltas separatistas, né? Senão o país não tem sossego, você não vai ter estabilidade nunca. Então, a ideia do IHGB era, através da produção desse conhecimento, né, despertar um sentimento de nação. É óbvio que a gente sabe que tipo de nação o IHGB queria criar. Muito influenciado por aquele pensador austríaco que veio para o Brasil com a Leopoldina, né, a Habsburgo, que era o von Martius, a ideia de aceitar a miscigenação, mas com o branco prevalecendo, naquela grande metáfora dos três rios. Isso vai gerar, inclusive, a política de embranquecimento, né, a hedionda política de embranquecimento, naquela mentalidade do século XIX, de darwinismo social, de eugenia, que a gente bem conhece, e gera um racismo estrutural no Brasil até hoje. O fato é, depois da criação do IHGB, foram sendo criados institutos históricos e geográficos regionais, provinciais ou estaduais, né, como a gente chama hoje as unidades que fazem parte do Brasil. E São Paulo teve o seu criado, o IHGSP. Né? Para quem é de Brasília, tem o IHGDF, fica aqui na Asa Sul, né, nas 700 ali para as 900 da Asa Sul, do lado do Leonardo da Vinci, próximo ao DF, né, tem o IHGDF ali. Bom, o IHGSP, com essa projeção econômica e política de São Paulo, ele cria um herói para chamar de seu. E como São Paulo foi virando um centro econômico, político e, obviamente, intelectual, né, você tem a formação de grandes historiadores, de grandes economistas, de grandes geógrafos, cientistas políticos e figuras com influência na política, né, nacional. E esses historiadores foram projetando a figura desses bandeirantes como construtores do Brasil. Ou seja, as expedições bandeirantes contribuíram fortemente para alargar as fronteiras do Brasil e eles seriam, na verdade, né, os construtores do atual território brasileiro. Isso é um exagero, embora tenha um certo fundo de verdade. Ou seja, as expedições sertanistas feitas por bandeirantes, que eram predominantemente de apressamento, de captura de indígena para a escravidão, elas foram fundamentais para consagrar, né, rotas indígenas, consagrar trilhas indígenas, abrir outras rotas, abrir estradas, de fato eles fizeram isso, fundação de várias vilas, né, que no início funcionava ali como postos na passagem, né, desses bandeirantes nas suas expedições, porque os caras vão criando noção, né, de daqui para tal lugar, levam tantos dias e tantas noites, saindo daqui tal hora, né, mais ou menos 4 da tarde, a gente vai estar alcançando tal localidade. E aí alguns vão se fixando nessas localidades para servir ali como ambiente de pouso, de comércio, né, vendendo produtos, comprando coisas que os bandeirantes traziam nessas indas e vindas. Porque assim, os caras fazem aprisionamento de indígenas, mas eles também vão levando e vão trazendo mercadorias, vão levando e vão trazendo pessoas, já que eles conheciam muito do interior. Então, é óbvio que eles contribuem para a fixação de rotas que já eram utilizadas pelos indígenas, para a abertura de novas estradas, né, o mapeamento de rios, as chamadas monções, né, que eram essas grandes expedições que iam pelos rios e que iam mapeando, né, mas tornando os rios para comércio e depois as rotas para busca de metais preciosos, ou mesmo para as explorações, né, auríferas. Então, ao fazerem tudo isso, contribuíram para a extensão do território brasileiro. Mas é que eles foram os responsáveis por isso, aí né, forçar um pouco, pular um pouco um corguinho.
E aí, para fixar essa imagem, existe essa construção iconográfica, né? Construindo esse tipo de imagem. Sendo que São Paulo era uma cidade de mamelucos. São Paulo é uma cidade de mistura física e mental, e aí pode ser que você não fosse misturado com indígena, né? Pode ser que você fosse uma família da elite, e aí foram mantendo os casamentos ali, né, com europeus que vinham para o Brasil, para imigrantes que vinham de Portugal ou que vinham da Espanha, e que era o menor grupo em São Paulo, porque a maior parte eram de misturas, mas pode ser que você, na sua família, não tivesse se misturado, mas do ponto de vista mental, do ponto de vista cultural, de língua, de hábitos alimentares, a influência indígena é óbvio que ela era marcante. Tanto que esses bandeirantes não falavam português, falavam aquela mistura do tupi-guarani, né, ou do tupi principalmente, com o português. Sendo que essa mistura do português com o tupi, né, o casamento dessa língua, a língua geral, isso tinha sido um projeto oficial e um projeto consciente, intencional, dos jesuítas para a catequese. A mistura dos idiomas para se criar uma terceira coisa, para facilitar a catequese dos indígenas. E mesmo os bandeirantes que batiam de frente com os jesuítas, porque um queria o indígena para a catequese, o outro queria para a escravidão, é um dos maiores atritos, né, da história do Brasil colônia, os caras aprendem aquela língua de São Paulo. Tem um relato, por exemplo, do bispo de Olinda sobre o Domingos Jorge Velho, dizendo que ele não sabia falar português e quando eles tiveram contato, precisou de um tradutor, alguém que soubesse a língua geral, que soubesse o português, para eles conseguirem conversar. E o relato que ele faz sobre o Domingos Jorge Velho era de um bárbaro como o pior dos tapuias, né, chamado genericamente o dos índios que não eram aculturados, que eram bem refratários à catequese, falando que ele vivia na caça de indígenas, de índias e indígenas, índias, né, para o seu próprio prazer e os índios para a venda de escravidão, né, para o seu ganho. E que ele vivia num esquema de concubinato, né, com 7 indígenas, sendo que a mais nova delas tinha 9 anos de idade e a mais velha tinha na casa dos 16 para os 17 anos, vivendo ali no pior dos pecados, a feitura dos indígenas. Ou seja, esse tipo de retrato que se faz aqui, ele está muito da realidade do biotipo físico de um bandeirante, né, da vestimenta que ele usava e mesmo do tipo de hábitos que ele poderia ter. Porque esse tipo de imagem aqui coloca ele muito próximo de um europeu de um português. E é óbvio que os principais comandantes das bandeiras eram, em geral, de origem europeia. Alguns, por conta dos casamentos com o português ou com espanholas, não tinham a mistura física com os indígenas. De hábito cultural, mental, com certeza, né? De qualquer maneira, colocar esse perfil como se fosse o perfil do bandeirante é falso. Você vê que tem algumas coisas aqui que são colocadas justamente para distanciar o bandeirante do indígena. E aí a ideia é que esse cara é como se ele fosse o paulista por excelência, o representante de São Paulo, e que conseguiu, né, sobreviver pelo próprio esforço, pelo próprio empreendedorismo, ou seja, São Paulo é empreendedor, São Paulo é trabalho, e que esse cara, nas suas expedições, construiu o território brasileiro, porque no fundo, São Paulo construiu o Brasil. Entende a ideia que se quer fazer? E aí o fato dele ter barba o distancia do indígena, o fato dele ser calçado o distancia do indígena, o fato dele ser bem vestido o distancia do indígena, e com bons equipamentos, coisas altivas. Portanto, isso é uma construção iconográfica que é para servir de metáfora daquilo que São Paulo está falando para si mesmo, né? No momento que São Paulo cresce politicamente, economicamente, e começa a ser referência cultural e intelectual do Brasil. Agora, vale dizer o seguinte, em 1902, havia começado o Ministério das Relações Exteriores, comandado pelo Barão do Rio Branco. Sendo que o Barão do Rio Branco comandou o Ministério por 10 anos, de 1902 até 1912. E o Barão do Rio Branco, ele resolveu 11 problemas de fronteira do Brasil, Brasil e Guiana, Brasil e Suriname, Brasil e Bolívia, naquela questão da compra do Acre, né, no atrito com a Bolívia, Brasil e Paraguai, Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai, ou seja,
ao longo da fronteira, ele resolveu 11 problemas. E o Barão do Rio Branco recorreu aos bandeirantes e às expedições bandeirantes, principalmente aquela expedição do Raposo Tavares que eu descrevi, que depois de terem acabado com as missões jesuíticas espanholas ali na região da Bacia do Prata, e depois de tomarem o cacete lá naquela Batalha do Bororé em 1641, né, que os bandeirantes vão meio que se concentrar para outras áreas da América, né, partes da América Hispânica, partes da América Portuguesa, e se envolver cada vez mais com o sertanismo de contratação, que é o Raposo Tavares tenta uma expedição para aquelas missões jesuíticas espanholas que ocupavam mais ou menos o Mato Grosso, percebem que o que eles conseguiram capturar de indígenas não vai compensar a empresa, o empreendimento, né? E aí ele resolve buscar metais preciosos e buscar outras áreas. Vai para a Bolívia, depois volta, vai parar perto de Belém e depois volta para São Paulo numa expedição que durou lá 3 anos. Essa expedição foi usada pelo Barão do Rio Branco para dizer que aquela área é como tivesse sido sempre do Brasil e resolver esses problemas de fronteira. Então, além do uso pelo Estado de São Paulo como um símbolo, né, de São Paulo e no fundo do próprio Brasil, né, nessa metáfora de empreendedor, expedições, construíram cidades, construíram estradas, né, rotas, trabalho, né, desenvolveu a própria riqueza, ou seja, isso aqui é o paulista por excelência, e no fundo São Paulo é a grande produção de riqueza do Brasil, São Paulo é quem constrói o Brasil. O Ministério das Relações Exteriores usaram os bandeirantes para a construção dessas fronteiras. Então, tudo veio muito a calhar, né, nesse momento histórico que é o início do século XX. Beleza? Agora é o seguinte, o bandeirante ele está muito mais próximo, né, de uma outra figura do que dessa figura aí. Vamos dar uma olhada. O bandeirante, em geral, está muito mais próximo dessa representação aqui do que daquela lá. E essa representação aqui ela é mais fiel, ela se aproxima mais da realidade, porque ela mostra essa mistura, essa influência, esse amálgama com os indígenas. Eu já falei isso aqui mais de uma vez, de todo mundo inicialmente que conseguiu se fixar no território brasileiro, e isso vale para as primeiras cidades que vão ser fundadas, isso vale para os franceses, né, que ocupavam parte do território brasileiro naquele contrabando de pau-brasil, e vale mesmo para a parte europeia, portuguesa. Todo mundo que se fixou fez acordos estáveis com comunidades indígenas, inclusive com casamentos, né, se tornando genros de líderes indígenas das suas comunidades, se aliando a umas e combatendo outras, porque a gente não pode pensar que os índios são todos aliados, óbvio que não são. Lembra daquela confederação dos tamoios, que os tamoios se aliaram, né, os tupinambás se aliaram a franceses e os tupiniquins eram aliados a portugueses. Tupiniquins eram aliados a portugueses e muito de quem fazia essa ponte era o João Ramalho, aquele náufrago que ajudou, inclusive, na fundação de São Paulo, o vilarejo delezinho foi incorporado. Né? Ele participava, inclusive, da escravidão indígena, aliado com os tupiniquins, né? Comandava um exército de mais de 3.000 indígenas, combatendo outras comunidades para fornecer para São Vicente, para vender também para outras áreas, naquele processo que ficou mais forte, principalmente no século XVII, com a ocupação dos holandeses e a queda do tráfico de escravos de origem africana para a área brasileira que ainda era dominada por Portugal. Então, este bandeirante aqui, ele está muito mais próximo dessa influência indígena, influência que pode ser física, ou mental, ou cultural, ou de comportamento, né, do que aquele outro bandeirante muito mais idealizado como um herói. Né? Então, aqui assim, mostra assim, uma determinada vestimenta, deixa eu ver se o vermelho fica melhor aqui, uma determinada vestimenta de couro, porque você tinha a criação de gado ali em São Paulo, mesmo em São Vicente, de cabritos, né, de carneiros, e aí você poderia tirar o couro desses animais para fazer a vestimenta, mas uma produção local básica, assim como tinha a plantação de algodão que os próprios indígenas já conheciam, né? Lembra que o algodão ele tinha na Ásia, tinha na América, mas não tinha na Europa, né? Os europeus vão ter contato com o algodão a partir do contato asiático e depois aqui na América. Mas olha o elemento, né? De serem descalços. Você vê que a tonalidade de pele, né? Já não é branca, como está retratado lá o Domingos Jorge Velho, mas sim a partir dessa miscigenação. Então, isso aqui é mais fiel a fisicamente, em termos de ato. Mesmo porque, para fazer essas expedições ao interior,
eles beberam completamente dessa fonte indígena para conhecimento dos rios, conhecimento do ambiente, técnicas de acampamento, né, de saber tirar ali daquele ambiente da natureza o que você vai beber, o que você vai comer, ou seja, tudo isso vem desse contato com os indígenas. Isso está muito mais próximo da realidade e quebra aquela simbologia, né, aquela representação iconográfica com um papel político, econômico, mas também usado para definir, né, as fronteiras do Brasil, que nem a gente comentou lá pelo Barão do Rio Branco. Ou seja, isso aqui está muito mais próximo da realidade de um paulista, de um bandeirante mameluco, como eles eram chamados, inclusive, pelos jesuítas espanhóis e até por outros indígenas, pelos guaranis, né, os mamelucos, do que propriamente aquela primeira representação. O textozinho aqui dá conta disso, né? A iconografia busca representar um paulista heroicizado, bem vestido, com botas de couro, né, e munido de armas de fogo, muito diferente do homem que habitava o Planalto de Piratininga, afeito à influência indígena, e o homem rústico, bárbaro. Vale chamar a atenção, tem um relato de um indígena guarani contemporâneo, né, da virada do século XX para o século XXI, falando que uma das práticas dos bandeirantes, quando conseguiam conquistar uma comunidade indígena, que assim, chegava atirando, né, aprisionava indígenas dentro das ocas e tacava fogo, né, era de perfilar os indígenas, pegar as grávidas, cortar a barriga, pegar o feto e dar de comer para os cachorros. Isso era uma forma de imposição brutal frente aos indígenas. Portanto, aquela figura que parece um europeu bem-sucedido, né, na América pelo próprio empreendedorismo, que é a imagem que São Paulo quer criar, né, para falar de si próprio, essa imagem está completamente fora da realidade, de que não falavam português, o comportamento afeito aos indígenas, os hábitos, inclusive da poligamia, e essas práticas absolutamente brutais, porque penso que não era naquela época você viver adentrando, metido no sertão, nesse contato, né, de conflito com indígenas para captura de escravos, né? E aí são essas figuras que vão começar a encontrar nessas expedições, né, metais preciosos aqui e acolá. Então, por exemplo, na metade do século XVII, já se tinha encontrado metais preciosos em Cuiabá. E aí se pegava aquele complexo de rios ali, Tietê, Tamanduateí, Rio Pinheiros, né, até o Rio Paraguai, Rio Paraná, e dali ia para Cuiabá. E aí depois, no finalzinho do século XVII, vão encontrar, né, a região de mineração, que ficou conhecido como as Minas Gerais, né, primeiro no que vai ficar conhecido como Vila Rica, né, virou Ouro Preto, Mariano, e depois vai se estender para outras áreas, para Sabará, São João del Rei, Ouro Branco, depois mais para o norte, e ali já pegando o Rio das Velhas, né, que vai emendar com o Rio São Francisco, né, e que vai chegar, por exemplo, até Diamantina, né, até o Arraial do Tijuco. Então, desenvolvimento da mineração. Aí essas figuras dos bandeirantes tiveram, de fato, um caráter de protagonista, né? E esse é um outro assunto, uma outra lógica econômica, uma nova fase econômica do Brasil colônia, e aí depois a gente trata disso. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Abraço.